Quantas vezes nos preparamos para orar e naquele momento não encontramos as palavras, não sabemos o que dizer, não sabemos o que orar ou o que pedir, e somente as lágrimas rolam no nosso rosto. É nesse momento que a gente precisa entender que Deus vê o nosso coração, Ele nos vê. Ele também sabe o que sentimos, o que pensamos antes mesmo da gente falar. Então, muitas vezes, a nossa oração vai ser um gemido inexprimível, assim como a Bíblia fala, porque através desse gemido da nossa alma, onde Deus, que conhece pensamentos, conhece coração, nos conhece, Ele entende o que a gente está precisando naquele momento. E é nesses momentos de sinceridade, de entrega, de se colocar na presença dEle, é que começamos a ter comunhão e intimidade com Ele. Porque não são palavras, são os nossos sentimentos, as nossas intenções. Muitas vezes também a gente não ora por achar que, por comparação, né? O ser humano tem essa necessidade de aprovação e a gente se compara demais. Então, aquela pessoa ora, nossa, aquela pessoa ora tão bonito, aquela pessoa consegue falar tantas palavras bonitas. Eu nunca vou conseguir orar daquela forma. Mas saiba que muitas vezes essa pessoa que consegue orar um textão, vamos colocar assim, ela não está sendo sincera de coração. E a Bíblia mesmo nos alerta que tem pessoas que, ao orarem, elas precisam estar entre multidões. E é ali que elas já têm a recompensa delas, que é a admiração das outras pessoas. Mas não é isso que eu e você queremos. O que nós queremos é chamar a atenção de Deus para nós, para nossa vida. Precisamos aprender a caminhar com Jesus. Precisamos conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, convidar ele para caminhar o tempo todo conosco. Porque é isso que a gente quer, é no secreto. Entenda, o que eu quero mostrar para você aqui hoje é que não é com público e aplausos, mas é no secreto. É o nosso coração, é a nossa intenção. Então, muitas vezes a gente está tão ferida, tão machucada, tão destruída, que realmente vai faltar palavras. A gente não vai conseguir encontrar uma forma de expressar aquilo que a gente está sentindo, porque está doendo tanto, está sofrendo tanto, aquilo está nos apertando tanto que a gente não consegue falar. Mas a nossa alma, ela vai gemer de dor. E esse gemido vai ser levado, vai subir como um incenso suave, porque é onde a gente está buscando a presença dele. Todas as vezes que eu falo para a gente tirar alguns minutos, para estar na presença dele, para muitas vezes ficar em silêncio, para honrar a presença dele, é justamente isso. Para que ele nos veja, para que ele veja que a nossa intenção ali, por mais falha, por mais pecadora que sejamos, é buscar a presença dele, é ser vista, é ser ouvida, é ser amada, e isso já não depende das nossas obras, ele nos ama porque ele nos ama. A graça, ela é um favor imerecido. O que significa isso? Não existe nada, nada, nada. Pode ser a pessoa mais correta na face da terra que a gente pode conhecer, que tenta cumprir todos os princípios, que tenta andar na linha, que nunca fez nada de errado aos olhos humanos. Nada, nem essa pessoa vai ser capaz de fazer alguma coisa que mereça a graça de Deus. É simplesmente porque ele nos ama, ele não olha as nossas obras. Ele não exclui o pecador, ele abomina o pecado. Então, quando estamos em pecado, ele continua nos amando.
Ele quer que a gente se renda, peça perdão e volte para Ele. Sabe qual é um erro muito grande que todos nós ou cometemos ou podemos talvez cometer? É fazer alguma coisa errada que a gente saiba que aquilo não agrada a Deus, um pecado, e a gente demorar muito tempo para se voltar para Ele. Porque a gente pensa que tem que parar de pecar para correr para os pés dele, para correr para Ele e dizer: Senhor, eu não aguento mais estar aqui, ó, eu ainda estou em pecado, mas eu não quero mais. E é isso que Ele está esperando. Não é a nossa perfeição, é a nossa entrega, é o nosso choro sincero, é o nosso gemido, é a nossa alma gritando. Porque a nossa alma conhece, ela sabe de onde veio, ela sabe que aqui não é o nosso lugar. Mas enquanto estivermos passando por aqui, nós precisamos todos os dias abrir nossos olhos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me despertou nessa manhã, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô nem suportando mais. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Então, que se cumpra o teu querer, que se cumpra o teu desejo, a tua vontade, porque mesmo antes de ser concebida no ventre da minha mãe, o Senhor já escreveu todos os meus dias. Então, o que eu estou vivendo hoje tá difícil para mim, mas eu também entendo que eu sou responsável pelas escolhas que eu fiz durante a minha vida. Eu não sou vítima de nada. Eu só estou colhendo o que eu plantei. São os resultados do que eu fiz até agora. Então eu não estou aguentando, Senhor. Eu quero, a partir de hoje, fazer uma nova plantação. Eu quero plantar sementes boas, eu quero plantar em terra boa, eu quero colher frutos bons. Mas para isso eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso, porque senão eu vou fazer tudo errado de novo e lá na frente eu vou colher frutos que eu também não vou gostar. Mas eu quero mudar isso hoje. Então, se muitas vezes a gente não consegue fazer uma oração dessa forma, vocês entendem que é uma conversa com Deus, o meu choro vai explicar para Deus o que eu estou precisando naquele momento. A gente precisa entender que uma lágrima para Deus é uma frase. Uma lágrima é uma frase. E só Ele tem o poder de interpretar essa lágrima. O choro muitas vezes é de alívio. O problema é que às vezes a gente corre para chorar para quem não devia. A gente corre para chorar, para reclamar para quem a gente não deveria. Não que a gente não possa ter amigos para isso, mas não é o nosso amigo que vai resolver isso. Ele pode nos ajudar em oração, ele pode nos ajudar em nos direcionar, nos aproximar de Deus. Agora, se esse amigo não faz isso, nem para isso ele serve. Porque nós precisamos caminhar com pessoas que nos elevem, que nos aproximem de Deus. E a gente precisa caminhar em direção a Ele e entender que cada lágrima é uma frase que só pode ser interpretada para Ele. E estar de verdade com Ele, na presença dEle. Nós temos o exemplo de Marta, né, que estava fazendo tudo para Jesus, mas não estava para Ele. Estava ali, Jesus estava na casa dela. E quando a gente é assim, né? Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente quer fazer tudo, né? Quer entregar uma mesa linda, bem servida, uma casa toda preparada. E a gente fica naquela função o tempo todo, né? Em função, arrumando tudo. E o mais importante, que é desfrutar daquela companhia, a gente não tem nem tempo, porque estava tão ocupada que não tirou esse tempo de estar na presença. E esse exemplo a gente tem que pegar do que nós fizemos para Jesus. Um exemplo muito claro, não estou dizendo que é errado, tá? Mas eu vejo muitas pessoas muito ocupadas fazendo coisas para Deus, servindo, fazendo, ajudando, né? Seja em igreja, seja em alguma instituição fora, de qualquer forma, nós sim devemos servir as pessoas. Isso foi um ensinamento que ele nos deixou. Mas fazer para Jesus é diferente de estar com Jesus. É diferente. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes estamos ocupadas, não temos
mais um final de semana livre até final do ano, a gente não tem um tempo para passar com ele, nem 5 minutos. Nossa, a gente faz um jejum ali uma vez por semana, e às vezes é só nessa uma vez por semana que eu tiro 5 minutos para abrir o meu jejum e 5 minutos quando eu encerro o meu jejum. É isso que eu tenho. E a parte de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Vocês entendem que às vezes a gente quer jogar uma culpa, a responsabilidade em outra pessoa, sendo que somos nós que fizemos escolhas que não são assertivas. A gente dá uma volta grande, quer começar pelo final e para depois voltar para o início para fazer o correto. Mas que hoje a presença do Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos mostrar e que você tire esse momento. Não sei, talvez você realmente só tenha 5 minutos hoje, mas use esses 5 minutos para estar com Ele, para estar na presença dEle. E peça que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te mostre que você não quer mais caminhar pelas seus desejos, as suas vontades, mas sim pela vontade dele, pelo que ele preparou para a gente aqui nessa terra, enquanto a gente estiver aqui. Sabemos que a nossa caminhada, nós somos seres espirituais vivendo essa experiência humana, estamos aqui na terra vivendo. Deus, uma centelha divina, está dentro de nós, vivendo essa experiência junto. A gente não está sozinha, nunca estamos sozinhas. Mas precisamos entender que um dia a gente vai sim morar com ele na glória. Mas hoje a gente ainda está aqui. E existe um propósito para isso. Não é para a gente vir aqui ser como uma planta que só anda, né? A nossa vida, muitas vezes, a rotina é acorda de manhã, toma café da manhã correndo, come qualquer coisa de qualquer jeito, vai para um trabalho que não está feliz, não é aquilo que gostaria de fazer, ganhando um valor muito baixo que não vale a pena, não compensa o teu desgaste, mas o medo da falsa segurança nos aprisiona nisso. Isso nos deixa infeliz, trabalha uma semana toda, final de semana não dá tempo de descansar, Não é essa vida, não é essa experiência humana que é pra gente viver. Mas é porque a gente quer fazer tudo sem perguntar para Deus. Ai, mas eu não sei o que fazer. Mas e na sua oração, alguma vez você falou assim: Deus, eu não tô contente. Não é isso que eu gostaria de estar vivendo. E até agora eu escolhi de que forma eu iria viver. Mas a partir de hoje, Senhor, o que é para mim fazer? Qual o direcionamento? O que o Senhor me instrui? Qual é a sua dica, Espírito Santo? Ele vai se comunicar com o nosso espírito. E aquilo que te traz paz. Se você tem escolhas, eu preciso escolher entre isso e aquilo. A escolha que te der paz é aquela ali, que vai se comunicar com o nosso espírito. Agora, se aquilo ali te incomodar, trazer um desconforto, não é da vontade de Deus. Mas e se eu não sentir nada disso? Continue, porque a gente tem carne e espírito. Nunca vai existir um equilíbrio entre os dois. Nunca, nunca. A gente entende que precisa ter harmonia, né? Tudo precisa ser harmonioso, a natureza é harmoniosa. Mas entre carne e espírito, eles lutam contra si todos os dias e a todo momento. E eu posso fortalecer somente um, eu posso escolher qual que eu vou fortalecer. Os desejos da minha carne ou os desejos do meu espírito. E essa balança precisa sempre estar em desequilíbrio, porque assim não funciona. E aquele que eu escolho fortalecer é o que vai predominar. Então hoje eu posso não estar sentindo nada, mas conforme eu for alimentando, conforme eu for fortalecendo, aquele que eu escolher vai predominar e os desejos daquele vai ser atendido. E o jejum serve para isso. Um dos motivos do jejum é justamente para nos fazer fortes espiritualmente. Então não esqueça da presença. Tire o seu tempo, abra seu jejum, fortaleça seu espírito e se não tiver palavras hoje, chore na presença dele, porque a sua lágrima ele vai interpretar.